Olá, meus queridos, tudo bem? Estou aqui novamente para um novo vídeo. Vou falar um pouquinho agora a pedido da Lene. Lene, muito obrigado pela solicitação, pelo comentário. E atendendo a seu pedido, vou falar um pouco sobre a tireoide, tá? Basicamente sobre alguma patologia da tireoide, tá? Dentre as patologias da tireoide, a gente tem uma vasta gama de possibilidades de alterações. Tá? A gente tem desde uma produção deficiente, que seria um hipotireoidismo do hormônio tireoidiano, uma produção excessiva desse hormônio, seria o hipertireoidismo, as inflamações da tireoide, que são as tireoidites, e alterações da própria estrutura, através da formação de nódulos, de cistos, que podem ser benignos, ou os malignos, que seriam o câncer de tireoide, tá? Como é muita coisa, muita informação para falar de uma vez, vou focar no que é mais comum a princípio, e em outros vídeos eu vou falando de outras situações. A situação mais comum realmente que a gente tem, que fazemos tratamento, é o hipotireoidismo, tá? O hipotireoidismo é a doença da glândula tireoide, em que há uma deficiência ou ausência de produção do hormônio da tireoide. Existem várias causas que podem levar ao hipotireoidismo. A causa primordial, a causa mais comum, que mais frequentemente vemos na população, é o hipotireoidismo, que é o chamado de Hashimoto, tá? É uma espécie de tireoidite, uma espécie de inflamação, só que crônica. Além da tireoidite de Hashimoto, a gente pode ter um hipotireoidismo, por exemplo, pela ausência da tireoide. A criança, por exemplo, nascer sem a tireoide ou nascer com alguma alteração na tireoide, ela já ter esse hipotireoidismo desde o nascimento, desde os primeiros dias de vida ali, tá? Além disso, o uso de alguns medicamentos que bloqueiam a função tireoidiana, como excesso contínuo de uso de corticoides, beta-bloqueadores, os próprios antitireoidianos também, alguns antiarrítmicos como a amiodarona, podem causar esse processo de bloqueio da função tireoidiana. Então, essas são algumas das causas de hipotireoidismo, né? Existem outras que se estendem, mas essas são as que mais encontramos. Então, aquela que é mais comum, que é a tireoidite de Hashimoto, como é que ela funciona? A tireoidite de Hashimoto é uma doença que é classificada como doença autoimune. A doença autoimune é uma doença em que um anticorpo, né, uma célula de defesa nossa, ela identifica uma estrutura, uma proteína, alguma coisa do nosso corpo, como se não fosse do hospedeiro, como se não fosse própria nossa, e começa a agredir e causar um processo inflamatório naquela região. No caso do hipotireoidismo, isso acontece em proteínas que estão envolvidas no processo de produção do hormônio, tá? Então, proteínas que carregam o hormônio, proteínas que levam à produção hormonal, elas sofrem esse ataque do anticorpo, e isso impede que haja uma produção normal do hormônio tireoidiano, tá? Então, que época que surge isso? A época mais comum é na segunda ou terceira década de vida, tá? É muito mais frequente em mulheres do que em homens, e existe realmente uma tendência familiar para isso, tá? De você normalmente encontrar casos de parentes próximos e que têm a mesma doença, tá? Em relação ao desenvolvimento da doença em si, infelizmente até hoje a gente não tem nenhum método comprovado que impeça que essa doença ela progrida, que ela fique cronicamente agindo, tá? Isso nos leva o caso da pessoa buscar o médico sentindo alguns sintomas que são do hipotireoidismo, tá? E esses sintomas são muito inespecíficos. Sintomas eles podem variar desde cansaço, fraqueza, dores nas articulações, dores musculares, insônia, irritabilidade, dificuldade com o controle do peso, queda de cabelo, unhas mais fracas, quebradiças, tá? São sintomas que podem até remeter a algumas outras doenças, a uma piora de qualidade de vida, mas que o hipotireoidismo tem que ser lembrado, tem que ser pesquisado para descartar alguma
possibilidade dele ser a causa desses sintomas, tá? Então, como a gente não tem como evitar, não tem uma forma de bloquear exatamente a ação desse anticorpo para travar, para parar a atividade da doença, o tratamento clínico realmente é a própria reposição do hormônio que está deficiente, tá? O hormônio que a gente repõe é a levotiroxina, que é o T4, né? A gente tem algumas apresentações no mercado, a gente tem os genéricos e nada mais além disso a princípio, tá? Algumas pessoas tentam fazer reposição com iodo, com Lugol, com iodo kelp. Nenhum desses tem uma segurança e eficácia comprovada, tá? Então a gente da endocrinologia não recomenda esses outros tipos de tratamentos, até porque o custo-benefício do tratamento com a levotiroxina é muito vantajoso, tá? É uma medicação de custo muito barato, muitas vezes é disponível no sistema público, tá? Então não vale a pena tentar ficar mudando o tratamento aleatoriamente por conta de tentar buscar algo que supostamente seria mais natural e tudo, enquanto você corre o risco, na verdade, de atrapalhar o seu tratamento, tem risco até de intoxicação com esses tipos de alternativas, tá bom? Muita gente também chega e pensa da seguinte forma, mas se eu tirar a tireoide não resolve? Na verdade, lembra que eu falei que a cirurgia de retirar a tireoide é uma causa de hipotireoidismo? Justamente porque você está tirando a glândula que é responsável de produzir o hormônio. Então, se você tirar a glândula, você não resolve o seu tratamento. Você simplesmente pode ser que você precise até de uma dose maior para poder compensar que você tirou toda a tireoide. Às vezes, na sua doença, o bloqueio da produção de hormônio não é um bloqueio total, é um bloqueio parcial, e aí você toma uma dose um pouco menor do que você tomaria se tivesse tirado toda a tireoide, tá? Então, o tratamento cirúrgico não é uma opção nesses casos, tá bom? Basicamente, da tireoidite de Hashimoto é isso. O importante é fazer um acompanhamento frequente com o endocrinologista. Cada paciente tem sua dose, porque, como eu falei, o bloqueio ele ocorre de maneiras diferentes de pessoa para pessoa. E ajuste de dose é difícil você acertar a dose de cara, você calcula através do peso e você tem que fazer exames com uma certa frequência até atingir a dosagem ideal. Essa dosagem pode ser que ocorra variações ao longo da vida, por questão de idade, por questão de algum outro acontecimento. Mas depois que está bem estabilizado, muitas vezes esse paciente pode ficar 6 meses, ou dependendo do caso, até 1 ano, sem precisar ficar fazendo exames para ajustar a dose, quando ele está bem controladinho. Fora isso, quando precisa ajustar a dose, geralmente a gente quer ver um pouquinho mais perto, 1 mês e meio, 2 meses, para poder fazer o ajuste o mais rápido possível, tá? Acho que basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, é só perguntar, a gente esclarece no próximo vídeo. Mas a intenção é já nos próximos vídeos trazer sobre outras doenças relacionadas com a tireoide, para a gente ir abordando cada vez mais esse assunto, tá? Eventualmente a gente pode colocar entre um vídeo e outro outros assuntos da endocrinologia, para não ficar sempre falando do mesmo assunto. Mas aí a gente vai atendendo aos pedidos como eu fiz com a Lene, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.